começar? Podemos? Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiro Ronaldo Chadid, conselheiro substituto Leandro Lobo e o representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, ata número 8 da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 5 de maio de 2015. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe das secretarias das sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase de expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Os processos sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, as quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, ilustre conselheiro relator Ronaldo Chadid, conselheiro substituto Leandro Lobo Pimentel. Nos processos a cargo do conselheiro Ronaldo Chadid, a Procuradoria ratifica todos os pareceres, especialmente o de número processo 10.702/2013, da Prefeitura Municipal de Alcinópolis, tendo como ordenador de despesa o senhor Ildomar Carneiro Fernandes, parecer no qual o Ministério Público opinou pela ilegalidade e irregularidade pela aplicação de multa correspondente aos responsáveis. Neste e em todos os processos, como dissemos, ratificamos os pareceres, senhor relator. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator das matérias, para proferir a leitura de relatórios e votos. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor conselheiro substituto, servidores desta Corte de Contas. Inicialmente, solicito retirada de pauta dos processos 19.575/2014 e 23.045/2012 para reexame, e do processo 13.044/2010 para correção de tramitação. Deferido, ilustre conselheiro. Demais processos a cargo desta relatoria. 16.619/2013. Trata-se da prestação de contas do convênio 18.942/2011, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Dourados, visando a destinação de recursos financeiros no valor de R$ 97.790. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas regulares, sem prejuízo das responsabilidades e eventuais cominações impostas em outros processos no mesmo período. Voto pela regularidade nos próximos 27 processos. 8.733/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 4/2014, e a formalização da ata de registro de preços 4/2014, realizados pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, para locação de mesas e cadeiras, Processo 6.184/2010. Referente à formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos e execução financeira do contrato 162/2012, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e a empresa Policom Engenharia Limitada, no valor de R$ 11.288.572,43. Processo 10.346/2013,
referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 22/2013, realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC, visando a aquisição de material de expediente. Processo 5.253/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 6/2014, realizado pelo município de Pedro Gomes, visando a aquisição de gêneros alimentícios. Processo 5.752/2013, referente à formalização do primeiro termo aditivo e execução financeira do contrato número 48/2013, celebrado entre o município de Bonito e a microempresa Rosmari Orsato, no valor de R$ 79.665. Processo 7.138/2010, referente ao procedimento licitatório na modalidade de tomada de preço número 3/2010, a formalização e execução financeira do contrato número 3/2010, celebrado entre o município de Antônio João e a empresa Alto Poço Paloma, visando a aquisição de combustível no valor de R$ 352.442,11. Processo 8.661/2010, referente à execução financeira do contrato número 10/2009, celebrado entre o município de Rio Negro e a empresa Alto Posto Rio Negro, visando a aquisição de combustível no valor de R$ 138.026,46. Processo 9.235/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 20/2012, a formalização e execução financeira do contrato número 25/2012, celebrado entre a Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul e a empresa Fanem Limitada, visando a aquisição de material hospitalar no valor de R$ 112 mil. Processo número 12.727/2010, referente à formalização do primeiro e segundo termos aditivos e execução financeira do contrato 241/2010, celebrado entre o município de Ponta Porã e a microempresa Sol Alimentos Limitada, no valor de R$ 67.177,95. Processo 14.497/2014, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação e a formalização do contrato número 166/2014, celebrado entre a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul e a Empresa de Pequeno Porte MR Cordeiro Comércio Imóveis Eireli, visando a aquisição de imobiliário no valor de R$ 1.637.834,94. Processo 14.495/2013, referente à execução financeira do contrato número 259/2013, celebrado entre o município de Bodoquena e a empresa Percal Automóveis Limitada, visando a aquisição de um veículo utilitário 0 km, no valor de R$ 68.715. Processo 15.228/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 14/2014 e a formalização do contrato número 180/2014, celebrado entre a Sanesul e a empresa Além Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Limitada, visando a aquisição de licenças de uso de software Microsoft. Processos 120.051/2012, 118.335/2012, 118.580/2012, 119.018/2012 e 119.619/2012, referentes, respectivamente, à formalização do primeiro ao terceiro termos aditivos ao contrato número 1090/2012, formalização do primeiro ao terceiro termos aditivos ao contrato número 1089/2012, formalização do primeiro ao quarto termos aditivos ao contrato número 1075/2012, execução financeira do contrato 1076/2012,
e formalização do primeiro ao quarto termos aditivos ao contrato 1068/2012, todos celebrados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC, com as seguintes empresas: a Absoluta Serviços Terceirizados Limitada, Jonadark Aceio e Conservação Limitada, Elevadores EMC Limitada e Serviplan Serviços Auxiliares Limitada. Processo 1225/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 7/2014, a formalização e execução financeira do contrato 30/2014, celebrado entre o município de Camapuã e a microempresa JR Comércio e Serviço Limitada, visando a aquisição de materiais escolares no valor de R$ 113 mil. Processo 17.265/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 45/2013 e a do contrato 57/2013, celebrado entre o município de Guia Lopes da Laguna e a microempresa Silvia Helena da Silva, visando a aquisição de materiais expediente no valor de R$ 110 mil e R$ 250. Processo 15.836/2013, referente ao procedimento de dispensa de licitação, a formalização e execução financeira da nota de empenho número 3.824/2013, emitida pelo Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, em favor da empresa BSB Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, visando a aquisição de medicamentos, no valor de R$ 106.260. Processo 16.036/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, número 18/2014, é a formalização do contrato número 204/2014, celebrado entre a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul e a empresa L. Lima Comércio e Serviços Limitada, visando a aquisição e instalação de 125 aparelhos de ar-condicionado. Processo 16.196/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade de tomada de preço número 2/2014 e a formalização do contrato número 30/2014, celebrado entre a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul e a microempresa Contato Serviço de Consultoria Logística Limitada, visando a prestação de serviços de pesquisa de campo. Processo 19.456/2014, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 5.330/2013, emitida pelo Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, em favor da microempresa Mega Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, visando a aquisição de medicamentos no valor de R$ 79.610,52. Processo 36.921/2011, referente à execução financeira do contrato número 31/2011, celebrado entre o município de Itacuru e a empresa Mariana e Guimarães Limitada, visando a aquisição de óleo lubrificante e graxas, no valor de R$ 77.431,05. Processo 4.393/2014, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 1.308/2013, emitida pela Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul e a empresa Hospifar Indústria e Comércio e Produtos Hospitalares Limitada, visando a aquisição de medicamentos no valor de R$ 159.852. Processo 6.949/2008, referente à formalização e execução financeira do contrato número 7/2011, celebrado entre a Empresa de Gestão de Recursos Minerais e a empresa Consórcio Taurus Card Frota Limitada, visando a aquisição de combustíveis no valor de R$ 214.056,72. Processo 5.873/2011, referente à formalização do primeiro termo aditivo à execução financeira do contrato número 17/2011, celebrado entre o município de Aral Moreira e a empresa Maracaju Engenharia e Empreendimentos Limitada, no valor de R$ 180.060.
Nos próximos 14 processos, onde foram detectadas violações legais e regulamentares, passo a relatar os votos com aplicação de sanções aos gestores. São eles: 5.630/2010, em exame a formalização do terceiro, quarto e quinto termos aditivos ao contrato administrativo número 126/2010, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, AGESUL, e a empresa Petrobras Distribuidora S.A., visando a aquisição de óleos lubrificantes e graxas. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização dos termos aditivos em apreço, com ressalva pela remessa intempestiva dos documentos, pela aplicação de multa em valor correspondente a 30 alfermes ao ordenador de despesas, senhor Wilson Cabral Tavares. Voto também pela regularidade dos próximos 3 processos, com ressalva pela remessa intempestiva da respectiva documentação. 12.349/2014, procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, número 34/2014, realizado pelo município de Bandeirantes, visando a aquisição de materiais elétricos. Multa ao ordenador de despesas, senhor Márcio Faustino Queiroz, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 5.765/2014, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 3.097/2013, emitida pela Fundação de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul em favor da empresa Hospifar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, multa ao ordenador de despesas, senhor Rudinei de Araújo Leal, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 4.863/2011, referente à formalização e execução financeira do contrato número 26/2011, celebrado pelo município de Caracol e a microempresa Jalba Leite Inabe Cara. Multa à ordenadora de despesas, senhora Maria Odete Constância Leite dos Santos, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 56.543/2011. Em exame, a execução financeira do contrato 80/2011, celebrado entre o município de Coronel Sapucaia e a microempresa Celso Neves Farias, visando a aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 73.405,11. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da execução financeira em apreço, por infringência dos dispositivos legais elencados no voto, pela impugnação do valor de R$ 668,55, responsabilizando o ordenador de despesas, senhor Rudi Petzold, pelo ressarcimento ao valor impugnado aos cofres do município de Coronel Sapucaia, devidamente atualizado ao acrescido dos juros legais, considerando como termo inicial o primeiro dia, ou seja, 1º de janeiro de 2012, nos termos do artigo 172, parágrafo 1º, inciso 4, item 2 da Resolução Normativa do Tribunal de Contas número 76/2013, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 100 alfermes. Processo 6.528/2014, em exame a formalização e execução financeira da nota de empenho número 3.434/2013, emitida pela Fundação de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, em favor da empresa Ciromed Comércio Limitada, visando a aquisição de materiais hospitalares no valor de R$ 139.550. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da contratação pública em apreço, com ressalva pela publicação intempestiva da nota de empenho, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor Rudinei de Araújo Leal, em valor correspondente a 50 alfermes. Processo 10.702/2013, em exame ao procedimento licitatório pregão presencial número 12/2008, a formalização e execução financeira do contrato administrativo número 67/2008,
celebrado entre o município de Alcinópolis e a microempresa Moraes e Ferreira Limitada, visando a aquisição de combustível no valor de R$ 386.770. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pela regularidade da contratação pública em apreço, ressalvada a ausência dos documentos relativos à publicação do resultado da licitação, a remessa intempestiva dos documentos e as cópias das publicações dos termos aditivos. Pela aplicação de multa, ordenador de despesas, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, em valor correspondente a 100 UFERMs. Processo 19.097/2013. Em exame o procedimento licitatório convite número 75/2013, a formalização e execução financeira do contrato número 112/2013, celebrado entre o município de Miranda e a microempresa Leonel e Camilo Limitada, visando a prestação de serviços para manutenção e reforma de máquinas pertencentes à frota oficial do município, no valor global de R$ 73.782. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pela regularidade do procedimento licitatório e da formalização contratual, ressalvada a remessa intempestiva de documentos. Pela irregularidade da execução financeira do contrato, em virtude da violação constitucional do dever de prestar contas. Pela impugnação do valor de R$ 73.782, pela ausência da prestação de contas do contrato administrativo número 112/2013, responsabilizando a ordenadora de despesas, senhora Marlene de Matos Bossé, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos de Miranda, devidamente atualizado e acrescido juros legais, considerando como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte, qual seja 1º de janeiro de 2014, no prazo de 60 dias, informando a esta Corte de Contas em prazo idêntico, sob pena de cobrança executiva judicial, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar 160/2012, pela aplicação de multa ordenadora de despesas acima nominada, em valor correspondente a 733 UFERMs, assim distribuídos. A 713 UFERMs correspondente a 20% do dano causado ao erário e 20 UFERMs pela remessa intempestiva de documentos. Neste processo, acresço ao dispositivo do voto a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, para comunicação ao Ministério Público Estadual, acerca da possível ocorrência de ato de improbidade administrativa. Processo 24.352/2012. Trata-se do procedimento licitatório convite número 18/2012 e a formalização do contrato número 82/2012, celebrado entre o município de Terenos e a microempresa Montanari Montanari, visando a aquisição de uma correia transportadora /separadora e uma peneira rotativa para adubo orgânico, para utilização na usina de disposição final de resíduos sólidos do município. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pela irregularidade do procedimento licitatório e da formalização contratual, pela ausência de pesquisa de mercado, infração aos artigos 15, parágrafo 1º e 43, inciso 4, ambos da Lei 8.666/93. Pela regularidade contábil da execução financeira, por guardar a devida conformidade com as disposições legais de direito financeiro aplicáveis, especialmente aquelas contidas nos artigos 60 a 69 da Lei 4.320/64. Pela aplicação de multa em valor correspondente a 300 UFERMs ao senhor Humberto Rezende Pereira. Processo 2849/2009. Em exame e execução financeira do contrato 45/2009, celebrado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande e a empresa Centro-Sul Construções Elétricas Limitada, visando a execução de serviços de manutenção e suporte no sistema de iluminação ornamental
nas avenidas do município, no valor de R$ 363.970. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da execução financeira do contrato, por infringência às disposições legais e regulamentares apontadas no voto, materializada. A. Na divergência entre o valor contratado e o empenhado. B. Na divergência A maior entre o total das despesas realizadas e o valor efetivamente pago, sem comprovação nos autos de inscrição em restos a pagar. E C. Na publicação intempestiva do terceiro termo aditivo contratual. Segundo, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor João Antônio de Marco, em valor total correspondente a 130 UFERMES, sendo 100 UFERMES decorrente da irregularidade pontuada nas alíneas A e B do inciso anterior e 30 UFERMES decorrente da irregularidade pontuada na linha C retro, nos termos dos dispositivos legais adotados no voto. Processo 35.765/2011, em exame e execução financeira do contrato número 47/2011, celebrado entre o município de Bela Vista e a microempresa Rosimeire Flores Rojas, visando a aquisição de panificados, salgados e bolos para atendimento dos programas e projetos da assistência social, no valor de R$ 79.520. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da execução financeira da formalização dos 3 termos aditivos ao contrato 47/2011, nos termos dos dispositivos legais adotados no voto, pela aplicação de multa em valor correspondente a 100 UFERMES, sendo 50 UFERMES ao senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa e 50 UFERMES ao senhor Abrão Armoa Zacarias, decorrente da decretação de suas revelias nos termos do artigo 42, inciso 4, combinado com o artigo 45, inciso 1, ambos da Lei Complementar 160/2012. Processo 74.578/2011. Em exame e execução financeira do contrato número 119/2011, celebrado entre o município de Ponta Porã e a empresa de pequeno porte Priscila Linares da Costa, visando a aquisição de equipamentos e materiais elétricos para manutenção e reparação do sistema de iluminação pública municipal de Ponta Porã, no valor de R$ 789.314,70. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do primeiro e segundo termos aditivos e respectiva execução financeira da contratação, com ressalva pela publicação fora do prazo do primeiro termo aditivo, pela aplicação de multa ao prefeito do município de Ponta Porã, à época, senhor Flávio Esgaibe Caiate, em valor correspondente a 50 UFERMES. Processo 6.831/2008. Em exame e execução financeira do contrato 383/2008, celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas de Campo Grande e a empresa Marque Construções Limitada, visando a execução de obras na Escola Virgílio Alves Campos, no valor de R$ 898.995,24. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da execução financeira em apreço, decorrente da ausência de remessa das notas de anulação de empenho, publicação do segundo termo aditivo após o prazo legal e a remessa intempestiva a esta Cor de Contas do terceiro termo aditivo. Pela aplicação de multa no valor de 160 UFERMES, atribuindo-se ao senhor João Antônio de Marco o total de 130 UFERMES, sendo 100 decorrente da irregularidade pela ausência das notas de anulação de empenho e 30 UFERMES em razão da publicação intempestiva do segundo termo aditivo. E ao senhor Semi Alves Ferraz, aplico 30 UFERMES pela remessa intempestiva do terceiro termo aditivo, multas essas previstas
no artigo 46 caput da Lei Complementar 160/2012, combinado com o artigo 170, inciso 1 e parágrafo 1º, inciso 1, a linha A do Regimento Interno desta Corte de Contas. Processo 2131/2010. Em exame e execução financeira do contrato de obra número 8/2010, firmado pela Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, a GEAB, com a empresa VBC Engenharia Limitada, visando a execução de serviços de infraestrutura urbana no município de Corumbá, no valor de R$ 1.144.206,49. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da execução financeira do contrato, com ressalva quanto à publicação fora do prazo, 1º, 3º, 4º e 5º termos aditivos, e a remessa intempestiva a esta Corte de Contas do 1º, 2º e 3º termos aditivos, e atraso na 2ª e 3ª medição, bem como da não remessa dos termos de recebimento provisório e definitivo, por infringência ao artigo 37 e 70 da Constituição Federal. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesa à época, senhor Carlos Eduardo Xavier Marum, em valor correspondente a 130 UFERMes, sendo 30 UFERMes pela remessa intempestiva dos termos aditivos e 100 UFERMes pela publicação fora do prazo 1º, 3º, 4º e 5º termos aditivos e ausência de documentos indispensáveis, tais como os termos de recebimento provisório e definitivo da obra contratada. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro Ronaldo Chedid. Encerrada a discussão, passamos à votação. Como voto, ilustre conselheiro substituto Leandro Lobo. Com o relator. Da mesma forma, também acompanho o relator com meus votos. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro substituto Leandro Lobo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Os processos a cargo da relatoria do conselheiro Leandro Lobo Pimentel, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro substituto Leandro Lobo, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público de Contas. Nos feitos sob minha relatoria, acolhi as posições do corpo técnico e, com exceção dos processos número 74.676/2011 e 4.774/2010, em que o parecer ministerial foi parcialmente acatado, nos demais acompanhei na íntegra o entendimento do Ministério Público de Contas e, com base nas normas legais adotadas nos votos, decidi as matérias com as seguintes soluções. Iniciando pelo processo número 74.676/2011, relativo ao contrato número 56/2011, celebrado entre o município de Anastácio e a microempresa Ronaldo Ângelo Ribeiro e Companhia Limitada, titular Douglas Melo Figueiredo, declarei regular o procedimento de formalização do termo aditivo número 1/2012 ao contrato em referência e irregular o procedimento de execução financeira da contratação, pela desarmonia entre os documentos financeiros apresentados. Apliquei multas ao titular acima nominado, equivalentes aos valores de 50 UFERMes, pela irregularidade do procedimento de execução financeira, e de 14 UFERMes pela remessa intempestiva ao tribunal da cópia do termo aditivo número 1/2012.
Processo número 55.475/2011, relativo ao contrato número 25/2011, celebrado entre o município de Miranda e a microempresa Camerson Benite Cardoso, titular Néder Afonso da Costa Vedovato. Declarei irregular o procedimento de execução financeira da contratação pela desarmonia entre os documentos financeiros apresentados. Apliquei multas aos responsáveis na seguinte forma: ao senhor Néder Afonso da Costa Vedovato, ex-prefeito municipal de Miranda, equivalente ao valor de 50 UFERMs pela irregularidade do procedimento de execução financeira. A senhora Marlene de Matos Bossai, prefeita municipal, equivalente ao valor de 50 UFERMs pelo desatendimento ao objeto da estimação. Processo número 2943/2011, relativo ao contrato número 3/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Finanças e Administração de Corumbá e a empresa NA Informática Limitada, titular Daniel Martins Costa, ex-secretário municipal de Finanças e Administração de Corumbá. Declarei regulares os procedimentos de formalização do primeiro, segundo, terceiro e quarto termos aditivos ao contrato em referência e de execução financeira da contratação. Apliquei multa ao senhor Luiz Henrique Maia de Paula, atual secretário municipal de Finanças e Administração, equivalente ao valor de 1 UFERMs, pela remessa intempestiva do Tribunal de cópia do segundo termo aditivo ao contrato número 3/2011. Processo número 9472/2010, relativo ao contrato número 1132/2010, celebrado entre Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, FUNJEC, e a empresa LF Prestadora de Serviços e Decorações Limitada. Titular Paulo Alfeu Putinelli, ex-presidente do TJMS. Declarei regular o procedimento de formalização do primeiro ao oitavo termos aditivos ao contrato, número 1132/2010. Depois de julgada a matéria deste processo, os autos devem ser encaminhados à primeira ICE para acompanhamento da execução financeira da contratação. Processo 4896/2010, relativo ao contrato número 1042/2010, celebrado entre o FUNJEC e a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Limitada. Titular Eupídio Alvécio Chaves Martins, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Declarei regulares os procedimentos de formalização do primeiro termo auditivo ao contrato de referência e de execução financeira da contratação. Processo 4774/2010, relativo ao contrato número 7/2010, celebrado entre o Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, titular Antônio Lastória, ex-secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. Declarei regular o procedimento de formalização do primeiro ao sexto termos aditivos ao contrato de referência. Apliquei multa ao titular acima nominado, equivalente ao valor de 30 UFERMs, pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do quinto termo aditivo ao contrato número 7/2010. Depois de julgada a matéria deste processo, os autos devem ser encaminhados à primeira ICE para acompanhamento da execução financeira da contratação. Processo número 3.942/2010, relativo ao contrato número 1/2010, celebrado entre a Defensoria Pública Geral do Estado do Mato Grosso do Sul e a empresa Printcop Equipamentos e Serviços Limitada. Titular Edna Regina Batista Nunes da Cunha, Defensora Pública Geral. Declarei regulares os procedimentos de formalização dos termos aditivos número 1/2011, número 2/2011, número 3/2012, número 4/2012 e número 5/2013 ao contrato em referência e de execução financeira da contratação. Processo 6.175/2009, relativo ao contrato número 301/2009, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul e a empresa DISP Segurança e Vigilância Limitada, titular Edson Giroto, ex-secretário estadual de Obras Públicas e de Transporte. Declarei regular o procedimento de formalização do primeiro ao oitavo termos aditivos ao contrato em referência. Depois de julgada a matéria, os autos devem ser encaminhados à primeira ICE para acompanhamento da execução financeira da contratação. Processo número 4.990/2007, relativo ao contrato número 289/2007, celebrado entre o município de Chapadão do Sul e a empresa Algotexto, consultores associados, titular Jocelito Kug, ex-prefeito municipal.
Declarei regulares os procedimentos de formalização do primeiro ao sexto termos aditivos ao contrato em referência e da execução financeira da contratação. E, por fim, o processo número 228/2010, relativo ao contrato de obra número 350/2009, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul e a empresa Provisa Engenharia Limitada, titular Edson Giroto, ex-secretário estadual de Obras Públicas e Transportes. Declarei regular o procedimento de execução financeira de contratação. Em todos os processos com aplicação de multa, concedo prazo de 60 dias, contados da publicação do acórdão no Diário Oficial deste Tribunal, consoante disposto no artigo 83 da Lei Complementar número 160/2012, observadas ainda as disposições do regimento interno desta Corte. Em todos os processos relatados, pela comunicação do resultado, nos termos da Lei Complementar número 160/2012 e do regimento interno deste Tribunal. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chedid? Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos, também com o relator. Aprovados por unanimidade, vai ao expediente. Os processos sobre a relatoria desses conselheiros, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos sob a relatoria de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passo a relatar os meus relatórios e votos. Nos feitos sobre a minha relatoria, acolhi as posições do Corpo Técnico da Terceira Inspetoria e da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente, bem como, em parte, a opinião Procuradoria de Contas emitida no processo 5.130/2014 e na íntegra nos demais, e com fundamento das disposições legais adotadas nos votos proponho, acolhendo à Câmara que as matérias recebam as seguintes soluções. Inicialmente, comunico à Câmara que vou retirar de pauta para reexame os processos de número 10.650/2014 da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo e o processo 28.378/2011 da Câmara Municipal de Sidrolândia. Nos demais feitos, inicio pelo processo número 12.727/2014, ata de registro de preço de número 21/2014, realizada pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, com as microempresas detentoras Paulo Humberto Ferreira da Costa, D.M. do Nascimento, Eireli e S.A. Centro Automotivo Limitada, onde o titular Diogo Robalinho de Queiroz, declarei irregular as fases de licitações e de formalização da ata de registro de preço, com a determinação de que, após comunicado o resultado do julgamento, o processo seja encaminhado à Terceira Inspetoria para aguardar o prazo de vigência na ata. No processo de número 13.953/2014, que é procedimento licitatório número 101/2014, celebrado entre o mesmo órgão e titular acima nominado, com a empresa de pequeno porte Panificadora Paladar Limitada, empresa Supermercado Santana Limitada e microempresa Supermercado Salomé Limitada. Declarei regular a etapa de licitação do procedimento e, após feitas as comunicações do resultado do julgamento aos interessados, determinei que o processo seja encaminhado à Terceira Inspetoria para aguardar as fases de autuação e formalização dos instrumentos contratuais dos processos distintos a serem celebrados com as empresas vencedoras. No processo 15.306/2013, processo licitatório 62/2012, instaurado pela Prefeitura Municipal de Alcinópolis, titular Ildomar Carneiro Fernandes, declarei irregular com ressalva a fase de licitação do procedimento, apliquei multa de 26 UFERNs ao titular acima nominado, em virtude da intempestividade das remessas das informações e justificativas que lhe foram requisitadas, com as recomendações inseridas no voto, e determinei que, após feitos avisos de estilo aos interessados quanto ao resultado desse julgamento,
o processo seja encaminhado à terceira inspetoria para análise das etapas de formalização dos contratos originados do presente procedimento. No processo 14.136/2013, contrato de número 115/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Verde, Mato Grosso, e a empresa Cadorini Produções Artísticas Limitada, titular Mário Alberto Kruger, declarei regulares as fases de procedimento de inexigibilidade de licitação, bem como as etapas de formalização e de execução financeira do contrato, e apliquei multa de 30 UFERMES ao titular acima nominado em razão da publicação tardia do extrato de contrato. No processo número 12.000, contrato de número 2.622/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Costa Rica e a microempresa Abrão de Advocacia, titular Valdeli dos Santos Rocha, declarei regulares as fases de licitação e de formalização do contrato, com a determinação de que, tão logo seja cumpridos os avisos de estilo quanto aos resultados desse julgamento, o processo seja encaminhado à terceira inspetoria para acompanhar a subsequente etapa de execução da despesa. No processo 22.553/2012, contrato de número 89/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maracaju e a empresa Terra Nova Prestador de Serviço Limitada, titular Celso Luiz da Silva Vargas, declarei regular a fase de execução financeira do contrato e irregular com ressalva as etapas de formalização dos termos aditivos em face da intempestividade nas remessas de suas publicações, pelo que apliquei multa de 30 UFERMES ao titular acima nominado. No processo 5.130/2014, contrato de número 1/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Selvíria e a empresa José Visani e Companhia Limitada, titular Jaime Soares Ferreira, declarei regulares as etapas de licitação na modalidade de contratação direta, bem como a formalização do contrato. E após comunicados o resultado desse julgamento aos interessados, faça-se a remessa do processo à terceira inspetoria para analisar a fase subsequente à execução das despesas. O processo 35.352/2011, do contrato 48/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante e a microempresa Gerson do Rosário Pereira, titular Donato Lopes da Silva, declarei regular a fase de execução financeira do contrato, bem como a extinção do processo, tão logo cumprida a intimação do resultado desse julgamento aos interessados. No processo 9.145/2014, do contrato 140/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a empresa Caminho Automóveis e Caminhões Limitada, titular Márcia Maria de Souza da Costa Moura de Paula, declarei regulares as fases de licitação, formalização e a de execução financeira do contrato, bem como a extinção do processo, tão logo cumprida a intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Nos próximos 3 processos de contrato em que foram examinadas as respectivas etapas de licitação e de formalização dos instrumentos, sendo do processo 8.491/2014, contrato 73 AJ 2 e 14, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Três Lagoas e a empresa de pequeno porte Molina e Campos Limitada, titular Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, no processo 9.440/2014, do contrato 96 AJ 2014, celebrado entre o mesmo órgão e titular acima nominados e a empresa Girogás Comercial de Oxigênio Limitada, titular Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, e no processo 7.156 do contrato número 15/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a empresa Lamper Imagem e Digitalização Limitada, titular Diogo Robalim de Queiroz, declarei regular as etapas examinadas nos contratos acima identificados e, tão logo intimados os interessados quanto ao resultado desse julgamento, determino que os processos sejam encaminhados à terceira inspetoria para analisar as fases das respectivas execuções financeiras. E, por último, no processo 15.580/2012,
E, por último, no processo 18.580-2012, contrato de obra número 23/2012, celebrado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande e a empresa Anfer Construções e Comércio Limitada, titular João Antônio Demarco, declarei irregular a etapa de licitação realizada na modalidade de tomada de preço e apliquei multa de 50 UFERMs ao titular acima nominado, com a determinação de que, tão logo intimados os interessados quanto ao resultado desse julgamento, o processo seja encaminhado ao corpo técnico para análise das fases subsequentes. São os meus votos. Em discussão, os relatórios e votos desse conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chedid? Com o relator. Como vota o conselheiro substituto Leandro Lobo? Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas e com a palavra os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.